falar, continuando sobre as características utilizadas em avaliação genética do gado leiteiro. Nós falamos anteriormente sobre as características produtivas, agora a gente vai falar um pouco mais sobre características de tipo e conformação. Essas características de conformação e de manejo, elas têm como importância ajudar o criador a conseguir um rebanho mais eficiente, produtivo e seja economicamente viável. A capacidade prevista padronizada das características de confirmação, também chamada de STA, é importante para selecionar um melhor grupo de touros para os acasalamentos, planejar o acasalamento corretivo ou complementar para cada vaca e acumular ganho genético por meio das gerações, visto que a informação contida dentro dos sumários vai ser reveladora do valor genético do animal. Então, a gente tem que, para essas características, essas são características que tipicamente não têm um objetivo de aumentar ou diminuir. Vai depender de cada caso dentro do rebanho. Então, são características ditas terem um ótimo intermediário. Então, se o rebanho é puxado mais para um lado, né, por exemplo, a questão dos aprumos, né, a angulosidade de casco, ela não é desejável nem ser muito alta, nem ser muito baixa. Então, se no rebanho as vacas têm ângulo alto, o objetivo é diminuir essa angulosidade. E do contrário, né, se o ângulo de casco é baixo, o objetivo é aumentar a velocidade. Então, são características que, diferente das outras de produção, a gente já tem uma direção em vista de aumentar ou diminuir para todos os rebanhos. No caso das características de conformação e manejo, vai depender do rebanho. Então, aqui a gente demonstra, né, o que é esse STA para cada uma das características. Por exemplo, altura de garupa, né? A gente tem o ponto médio, 0, que é de 137 centímetros, né? 1,37 m. E para a direita, vocês vão ver quantos desvios padrão a gente está a mais da média, e para a esquerda, quantos desvios padrão a menos da média. Certo? Então, esses são os valores para uma população da raça Gir leiteiro que saiu agora em agosto no sumário nacional de touros da raça Gir. Né? Mesma coisa, comprimento torácico, comprimento do corpo, garupa, largura entre isquios, entre ilhos, o ângulo da garupa, todas as características que a gente vai falar daqui em diante. Da mesma forma, a gente tem algumas noções aqui de como funcionam as características em sentido de composição herdável, né, da parte da herdabilidade. A gente vai ver que, na maioria das vezes, as herdabilidades para essas características de tipo, elas vão ter herdabilidades ou baixas ou médias. Né? Então, aqui a gente tem características com herdabilidade mais baixa. Depois a gente tem características com herdabilidade dita moderada e algumas de herdabilidade alta, né? Como a altura da garupa e próximo à alta o comprimento de umbigo. Então, são características que são passíveis de seleção, estão dentro da possibilidade de serem selecionadas. Porém, se a gente pegar a relação delas, da correlação entre essas características e a produção de leite, nós vamos ter que a maioria delas ela tem uma relação baixa com a parte de produção. Então, se a gente pegar aqui características que têm menos de 0,20 de correlação, né, no módulo, elas vão ser quase que não significantes, né, para o melhoramento da característica produção de leite. Certo? Algumas têm uma relação muito boa, como profundidade de Hoover,
né, a angulosidade e a inserção de Uber anterior, no qual já estão intimamente ligadas com o formato e o tamanho da glândula mamária, né? Então, mexendo nessas características, você teria uma maior capacidade, né, uma maior quantidade, digamos assim, de glândula secretora, né? Então, consequentemente, mais leite. Mas na maioria das vezes, a questão ligado a garupa, pernas, umbigo, tem baixa correlação genética com a produção. São mais características que vão melhorar a parte de viabilidade econômica e do manejo, né? Ter menos descartes, ter menor incidência de mastites e maior longevidade dos animais. Aqui a gente tem como essa informação é visualizada dentro vários brasileiros, né? Então aqui a gente tem, claro, existe também uns outros sumários internacionais, né, que vêm principalmente da raça holandesa e Jersey, mas de maneira geral a gente tem um ponto zero, que é a média, e aqui o número de desvios padrões, né? O quadradinho aqui ele vai estar representando a posição, quantos desvios padrão está na média. Por exemplo, largura entre isquios, ela pode ser estreita ou ela pode ser larga. E para esse touro aqui, o valor genético dele está próximo de zero, próximo da média da população, né? E essa barra estendida aqui é até onde variam os filhos dele, né? A variação, né? O erro amostral. Então, pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, mas sempre ao redor dessa média, certo? Então, a gente tem aqui todas as relações e o que você deseja aqui pode ser procurado comparando touro por touro, certo? Descrevendo aqui essas características. Então, angulosidade, aqui nós estamos falando de angulosidade do animal, não do casco, como eu dei exemplo anteriormente, né? Então, é um sistema de scores, de notas, que variam de 1 a 9, e no qual o 9 é uma vaca extremamente angulosa e descamada, 7 angulosa, 5 angulosidade mediana, 3 pouca angulosidade e 1 extremamente tosca, sem angulosidade. Então, nessa avaliação subjetiva, avaliamos a habilidade leiteira dos animais, buscando. Então, nós vamos buscar vacas extremamente angulosas, bom espaçamento entre costelas, cabeça descarnada, pescoço delgado feminino com barba, ossos planos, coxas moderadamente musculosas e encurvadas. Outra é a força leiteira e largura do peito, né? Então vai de 1 até 9, aqui no exemplo do holandês, né? Número 1 seria extremamente fino e débil, um 9, o outro extremo seria extremamente profundo, narinas amplas e ossatura consistente, né? E, no caso, deve-se buscar uma base do peito larga, com ampla separação dos membros anteriores, o que indica maior área pulmonar e cardíaca, ou seja, maior capacidade respiratória e circulatória do animal. A altura da garupa, né? Nessa característica a gente vai ter que desejar que a garupa seja suficientemente alta para manter o Uber afastado do solo, né? Então valores acima de 136, né, 1,36 m são desejáveis, mas de mesma maneira, quando a gente tem raças como a holandesa, a gente deseja que ela não seja tão alta, né, que o tamanho também pode ser um elemento limitante no manejo dos animais em sistemas mais fechados, mais confinados. Então tem que ser um balanço entre um tamanho razoável para o Uber ele não arrastar no pasto, né, não ter ferimentos, e um manejo adequado que possa ocorrer com animais não tão grandes, né, que poderiam também ser ineficientes na produção. Quanto ao perímetro torácico, né, seria a medida com fita métrica no tórax do animal, né, ele está relacionado às capacidades cardíacas, pulmonares e digestivas dos animais e deseja que os valores estejam superiores a 175 centímetros.
No ângulo de garupa, a gente tem que dos extremos, né, também aqui é dado em score, né, o 1 é de extremamente levantada, né, o 9 extremamente caída, né, e o ideal aqui seria o intermediário, uma garupa nivelada, né, então é medido por meio da inclinação entre ilhos e isquios, né, os ossos aqui que compõem a bacia do animal, né. Score acima de 5 indica garupa escorrida e abaixo de 5 garupa plana. Os valores extremos mais ou para menos são indesejáveis, pois podem causar problemas de parto. O ideal é que esse ângulo de garupa seja próximo a 5 ou trigonometricamente, né, 27,2 graus. Né? Claro que esse número, vamos dizer, é um ideal, né? É difícil de ser alcançado de maneira tão exata. Comprimento corporal é uma medida, né, que está relacionada à posição, direção e arqueamento das costelas. Então, pega-se aqui do fim das costelas até o início aqui no anterior do animal. O desejável são valores superiores a 102, também relacionado com a capacidade ruminal, a capacidade respiratória e cardiovascular. Largura da garupa, ela deve ser longa, com boa abertura entre os iscos, proporcionando maior facilidade do parto. Ou seja, que ela seja maior que 18 centímetros para promover uma facilidade de partos. Né? Então, os espores vão de extremamente apertada até extremamente larga. Essa característica, juntamente com a largura entre iscos, está relacionada ao suporte dorsal do úbere e a facilidade de parto. Então, além da parte de facilidade de parto, tem também, vamos dizer, a alocação, né, a capacidade de ter um úbere de grande volume que possa suportar maior produção de leite. Então, se a vaca tem uma ossatura que ela é estreita, ela tende a ter uma limitação do crescimento do úbere e isso não é favorável à produção leiteira. Ângulo de cascos vai do 9, né, que seriam encastelados, né, os talões altos, ou extremamente achinelados, né, como se fosse uma coisa, o casco inteiro tocando no solo. E aqui só uma ponta, uma parte do casco tocando no solo. Né? O animal deve ter cascos altos, com talões fortes e ângulo de 45 graus. Então, se a gente fosse fazer um ângulo aqui, né, desse casco com o solo, isso aqui teria que ter 45 graus. Obviamente, essa medida aqui ela não é tomada desse jeito, dessa maneira aqui diretamente, mas sim pela visualização através de scores. Né? Então, o score próximo a 5, né, indicam bons cascos e os extremos são indesejáveis. Né? O 1 ou 9 você tem que fugir, né, e chegar ao meio, que é 5. Posição de pernas na vista lateral. Né? O 1 seriam pernas extremamente retas. O 5 seria ângulo do jarrete levemente curvado. Então aqui a gente teria uma curvatura, certo? Enquanto que aqui seria quase que uma retidão. Né? E aqui seria um extremamente arqueado, que seria uma maior quina, né? Nessa angulosidade, essa vista, né, do jarrete. As pernas na altura do jarrete devem apresentar ligeira curvatura que não pode ser acentuada. Né? E, como nos anteriores, o ideal é o número 5, né? Deixando a posição de pernas favorável e favorecendo também a questão de locomoção do animal, né? E menos problemas de casco e problema de pernas, né? Na movimentação do animal, para que o animal não sinta dor e não tenha problemas para atingir o alimento e ir na ordenha. Posição de pernas, da mesma maneira. Né? O jarrete extremamente fechado, então a distância entre jarretes aqui é uma condição também a ser avaliada. Né? As pernas ganchudas indicam jarretes fechados, né? Como se fossem ganchos aqui. Né? Então, nós teríamos que elas podem comprimir e diminuir o espaço a ser ocupado pelo útero, aumentando a chance de traumatismo e ocorrência de mastite. Então, o ideal também nessa situação é
o valor em torno dos 5, né, mais intermediário. O Uber anterior, ou ligamento, ele vai estar, o ideal é que esteja bem aderido à região ventral do animal, evitando a formação de bojo. O ideal é um Uber anterior com score acima de 5, tão próximo quanto possível do 9, ou seja, que a glândula, né, ela esteja mais próximo da parede abdominal, né? Porque um úbere no qual os tetos, né, passam do limite da linha do jarrete ocasiona muito mais contato, né, quando o animal está em confinamento com as próprias fezes e quando ele está a pasto em contato com o capim, né, as folhas das forrageiras, que podem levar a cortes e, consequentemente, nos dois casos, levar a maçute. O ligamento posterior, né, ele estaria ligado a úberes posteriores mais largos e que possuem maior área de produção e armazenamento de leite. Então, recomenda-se um scoring quanto maior possível. Então, um 9 seria uma configuração ideal, certo? A altura do Uber também está relacionada ao que a gente falava agora há pouco, né? Também estava bem relacionada à questão da vista lateral das pernas e do ligamento de Uber, né? Então, os Uberes com score próximo a 1 indicam Uberes profundos e sujeitos a traumatismo, podendo causar decréscimo na produção de leite. Então, é recomendado que o animal tenha maior altura, né, do úbere, né, em relação ao solo ou em relação ao jarrete, para que ele tenha maior vida produtiva. O ligamento central do úbere, né, essa linha que a gente verifica aqui, né, e que não se verifica aqui, né, então é o principal suporte do sistema mamário. Auxilia o úbere a manter-se acima do jarrete e separa o úbere em duas metades, né, que é a bipartição da glândula, né, das glândulas. O ideal é uma pontuação de 9, que indica um ligamento mediano extremamente forte. A posição dos tetos vai estar relacionado também tanto à ocorrência de mastites quanto à facilidade de ordenha, né? Então, tetos localizados na periferia dos quartos, que seriam abertos, ou localizados junto ao ligamento central, fechados, né? Aqui a gente tem exemplo de abertos e aqui de fechados. Comprometem a facilidade e a qualidade da ordenha. O ideal é a base dos tetos localizada no centro dos quartos, ou seja, o úbere, né, o teto saindo em linha reta, né, sem angulosidades aqui em relação ao teto. O comprimento dos tetos também é uma característica que é desejável que esteja no intermediário, né? Então, tetos pequenos dificultam o acesso da máquina ordenhadeira ou da mão do ordenhador, né? E tetos muito longos prejudicariam a mamada do colosso pelo bezerro e dificulta a ordenha também. Então, o ideal é o teto intermediário entre 5 e 7 centímetros de comprimento. O diâmetro dos tetos também está relacionado, né? Principalmente nas vacas zebuínas. Então, nas vacas zebuínas, a gente tem uma tendência de que os tetos sejam bem grossos, né? E esses excessivamente grossos prejudicam a ordenha e mamada, sendo indesejáveis, né? E podem também apresentar uma maior suscetibilidade à mastite, né? O desejável é um diâmetro intermediário. E, por último, outras características que a gente tem seriam a facilidade de ordenha, né, no caso, a facilidade de ordenha também dada em um score, no qual o mais desejável é que a facilidade seja maior, né? O temperamento ou reatividade do animal também está relacionado à ocorrência de estresse e ela deve ser a menor possível, e o comprimento do umbigo ele deve ser o mais curto
e mais aderido ao abdômen para que tenha uma menor ocorrência de problemas quanto à locomoção do animal ou a aquisição de doenças, assim como hérnias também. Né? Então, muitas características são subjetivas ou dependem do avaliador. Por isso que para ser um julgador oficial existe um curso, né, uma necessidade de um treinamento específico para cada raça. Né? Então, o avaliador ele tem de uma raça, ele não necessariamente ele será um bom avaliador da outra, porque os padrões são diferentes, né? E o que pode acarretar erros devido ao julgamento se não houver um treinamento adequado, né? Ou até mesmo havendo treinamento pode ocorrer erros, né? Não erros absurdos, mas erros que possam mudar, por exemplo, o ranqueamento dos animais, o ordenamento dos animais, tornando um fator genético, não genético, difícil de corrigir. Por isso que a gente vai ver muitas vezes que a herdabilidade dessas características subjetivas ela é muito alta, porque entra também o efeito do avaliador. Né?